Ora, boa noite. O nosso plano de aula, plano esse resumido neste vídeo, atenção, os vídeos são apenas plataformas de lançamento da aula. O vídeo não substitui a antiga aula de exposição durante 30 minutos, uma hora, como fazíamos no semestre anterior. A nova orientação da escola vai no sentido de não desenvolvermos as aulas de um ponto de vista expositivo, como fazíamos anteriormente, pelo menos como eu fazia anteriormente. A escola achou que a melhor alternativa seria apresentar previamente estes blocos de vídeo, pré-anunciadores das aulas. A partir desses blocos de vídeo, os alunos preparam-se antes da aula e depois aparecem na aula em condições de discutir temas, de apresentar dúvidas inteligentes, de interagir com colegas e com o professor, numa plataforma, numa perspectiva já diversa da lecionação clássica. A lecionação expositiva, que era a primeira parte das minhas aulas. Se a aula tinha 2 horas, eu reservava 1 hora só para expor de forma mais desenvolvida a lição, e na segunda parte, exercícios práticos à volta do tema apresentado. A política é outra agora. A política é apresentar pequenos blocos de 10, 15 minutos de vídeo. Os alunos têm acesso a esses blocos de vídeo antes das aulas, vão aos manuais, vão à literatura indicada, preparam-se devidamente e aparecem na aula em condições de aprender algo mais do que tinha aprendido antes, a partir das leituras várias que foram encomendadas. Bom, hoje, nos próximos minutos, vamos nos concentrar num resumo atinente a 2 princípios. Ainda estamos a estudar os princípios capitais da atividade administrativa, princípios fundamentais da ação administrativa. O princípio que ficou pendente na aula anterior e que tinha a ver com a separação de poderes, não se esqueçam, é o da desconcentração administrativa. Falamos da descentralização administrativa. É importante que distingam o que é descentralização do que é desconcentração. O exemplo por nós dado na aula anterior apontava para a autarquia local como um exemplo de descentralização administrativa. Pensemos em Beja, com a sua Câmara Municipal, o seu Executivo Municipal, com a Assembleia Municipal, com o Presidente da Câmara Municipal. A nível das freguesias, a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia e o Presidente da Junta de Freguesia são expressões das mais genuínas da descentralização administrativa. Quer dizer que o Presidente da Câmara de Beja, a Câmara Municipal de Beja, a Assembleia Municipal de Beja não são meras antenas de Lisboa, do poder central, do governo. Há uma autonomia, uma grande autonomia administrativa. Essa autonomia não é uma autonomia total, tanto assim que executa-se aqui a tutela administrativa. O governo ainda tem uma área de controlo, digamos assim, da legalidade dos atos da autarquia local de Beja, de Lisboa, do Porto, seja lá onde for. Quer isto dizer que não se pode falar de independência a nível das autarquias locais, nem da autonomia política, como acontece nos Açores e na Madeira. Falamos da autonomia administrativa, falamos da descentralização administrativa. Mas esse é um conceito diferente da desconcentração. A desconcentração administrativa é outra coisa. Nem sequer chega a ser descentralização. Porquê?
Porque ainda há um vínculo de superioridade hierárquica a ligar o órgão deslocalizado ao órgão central. Pensemos no exemplo do Ministro da Saúde. Havendo um diretor regional da saúde, por exemplo, uma direção regional da saúde, é claro que a direção regional de saúde de Beja, ou do Alentejo, se houver, está na dependência hierárquica do Ministro da Saúde. O que não se passa com o Presidente da Câmara Municipal de Beja, face a qualquer Ministro da Tutela em Lisboa. Quer isso dizer que não há sequer descentralização administrativa na relação que existe entre a Direção Regional de Saúde de Beja, ou do Alentejo, do Baixo Alentejo, não sei como é que está dividida essa área. O que importa é que a Direção Regional de Saúde não tem autonomia administrativa, não tem a autonomia administrativa que o Presidente da Câmara Municipal de Beja tem. É apenas um órgão desconcentrado da administração central. Por uma questão de eficiência, da eficácia da ação do Ministério da Saúde, resolveu-se criar um núcleo deslocalizado e sediado em Beja para se ocupar das questões da administração da saúde em toda esta região. Em vez de ser o Ministério a relacionar-se diretamente com os problemas e a resolvê-los, o Ministério cria um órgão, nomeia o titular desse órgão, deslocaliza-o para Beja e dá-lhe a incumbência de resolver esses problemas que, de outra forma, teriam de ser resolvidos pelo Ministério da Educação de um ponto de vista central ou centralizado. O 267, número 2 da Constituição, positiva esse princípio da desconcentração, que se traduz, repito, na afetação de atribuições de uma pessoa coletiva a vários órgãos. O exemplo que nós demos é um exemplo clarificador. A desconcentração administrativa pode ser horizontal e pode ser vertical. Pode ser absoluta e pode ser relativa. Pode ser originária e pode ser derivada. Quando é que ela é absoluta? Quando a desconcentração vai no sentido de dirigir-se a um órgão com competência independente. Quando é que ela é relativa? Órgão com competência dependente. É a desconcentração absoluta ou relativa. A relativa pode ser competência dependente comum e pode ser competência pode ser com competência dependente comum e pode ser com competência dependente própria, ou seja, separada, reservada, exclusiva. O que é desconcentração administrativa no sentido horizontal? Comecemos pela vertical. Há aqui uma relação de supra- e infraordenação entre órgãos. Verbo e grácia, hierarquia. Artigo 199, linha D, 271, número 3 e 2 da Constituição. É desconcentração vertical. Horizontal. Na horizontal não há uma relação de supra- ou infraordenação entre órgãos. O exemplo, relações interorgânicas do coadjuvado, por exemplo, como Primeiro-Ministro e Ministros. Ou secretários de Estado. Relações interorgânicas de coordenação entre secretários de Estado. Artigo 183, número C. Número 3 da linha da Constituição. Todas essas modalidades de desconcentração são horizontais.
Nós demos, no início da aula, como exemplo, uma desconcentração vertical, quando falamos na ligação entre o Ministro da Saúde e o seu Diretor Regional da Saúde desta zona do Alentejo. A desconcentração pode ser originária, mas também pode ser derivada. Quando é que ela é originária? Quando ela é decorrente imediatamente da lei. Criação, como exemplo, criação legal de órgãos, criação ou transferência legal de competências, a delegação tácita, são exemplos de desconcentração originária. A derivada é aquela que decorre de um ato da administração habilitado por lei. Ou seja, um ato, por exemplo, um regulamento administrativo que tenha devida habilitação legal, resolve desconcentrar certas competências. A desconcentração tem méritos, mas também tem deméritos. Falamos numa modalidade que tem como objetivo garantir que a administração funcione e funcione eficazmente e eficientemente. Como já vimos na aula anterior, através da enunciação do princípio da unidade da Constituição, a unidade da administração. A unidade da administração garante-se através de certos postulados. Postulados esses que não se incompatibilizam, não têm de se incompatibilizar com a desconcentração de poderes. Porque a desconcentração de poderes pode ser até um elemento potenciador, melhorador da unidade administrativa. Quais são os méritos que nós podemos identificar na desconcentração administrativa? Proximidade em relação aos problemas concretos. O Diretor Regional da Saúde, aqui, vive mais de perto e está em melhores condições para atacar e resolver em tempo útil os problemas do que o Ministro da Saúde ou o Diretor-Geral da Saúde sediado em Lisboa. Há limites ao poder público por força da sua dispersão por várias pessoas coletivas, é verdade, e é um dos méritos, e há também o potencial da especialização administrativa. A centralização tem contudo, deméritos. Um dos deméritos tem a ver com a atomização de centros de decisão, com a atomização de patrimónios autónomos, com a multiplicação do número de servidores públicos, o que pode levar a um risco de ineficiência e descontrolo. Cria-se, à partida, a eficácia e eficiência administrativas, mas se exagerar na desconcentração e também na descentralização administrativa, o resultado pode ser o oposto, uma ineficiência total da administração pública. Há, portanto, que impor instrumentos preventivos e instrumentos corretivos. Na descentralização encontramos na tutela e na superintendência modalidades capazes de corrigir exageros da descentralização. A tutela impõe o quê? Controlo, por exemplo, da legalidade do ato ou do mérito do ato. A superintendência, por força do princípio da unidade da ação administrativa, também visa controlar a ação do ato da autoridade administrativa. Como estão a ver, nem tudo são rosas neste ponto. Temos de considerar que a justa medida é um dos critérios importantes na equacionação do problema que aqui foi levantado, que é o princípio da desconcentração administrativa. Bom, se desconcentração administrativa é isso, o que é o último princípio que vamos apresentar neste resumo? Falo, como já sabem, do princípio da participação dos particulares na gestão da administração pública. Participação dos particulares
na gestão da administração pública. A participação é uma das decorrências óbvias do princípio democrático que Portugal adotou. Portugal, como diz o artigo 2º da Constituição, é um Estado de direito democrático. Se é um Estado de direito democrático, significa que a componente de princípio democrático é essencial no alavancar do Estado português a partir da Constituição de 66. Ora, esse princípio que é básico tem reflexos em vários outros domínios. Em direito administrativo, encontramos aqui a possibilidade de desenvolver o tal princípio democrático, através da participação dos particulares na gestão da administração pública. Um exemplo da participação dos particulares é o orçamento participativo. O orçamento participativo que agora está na moda, no Brasil esteve durante muito tempo e ainda está na moda, em Portugal está a fazer o seu caminho, nós vamos vendo autarquias muito importantes, como a de Lisboa, que submete ao veredito popular, à apreciação do povo de Lisboa, o seu orçamento que vai aprovar mais tarde. Há uma discussão a nível autárquico de toda a cidade de Lisboa, todos podem participar, todos os moradores podem participar, formulando propostas de orçamento, propostas de atividades, propostas de empreendimentos, no sentido de favorecer a melhor qualidade de vida da cidade. Em vez de a autarquia local, de uma forma autocrática, passo o termo, forma absolutamente mergulhada em si, promova a discussão dos tópicos que vão introduzir-se no orçamento anual da Câmara. Aprovar pelos órgãos próprios, o que faz é avançar com uma espécie de anteprojeto aberto ao enriquecimento dos munícipes, avançando com propostas corretivas, avançando com propostas inovatórias de introdução de projetos, etc. Tudo isso é considerado no fim. E esse projeto e esse orçamento no fim revê-se nos anseios do povo de Lisboa que participou na sua confecção. Isto é uma expressão clara do princípio aqui enunciado, que é o princípio da participação dos particulares na gestão da administração pública. Veremos a seguir, em sede de discussão, em sede de debate para resolver dúvidas e em sede de casos práticos, teremos pelo menos um caso prático sobre a aula de hoje, veremos, dizia eu, como é que a matéria de hoje foi absorvida. Façamos um intervalo de 2 ou 3 minutos e depois retomamos a nossa aula numa perspectiva já mais interativa, que ultrapassa o acanhado tempo reservado para este resumo, que é um resumo de lançamento apenas, ou de pré-lançamento apenas da aula. Muito obrigado e até já.